tarde, boa noite. Isso já virou um jargão, porque a gente não sabe o horário que você vai assistir esse conteúdo. E nós começamos agora o Talks da John Richard para falar sobre oportunidades, desafios dos proprietários de torres corporativas. O grupo John Richard ele oferece assinatura de imóveis para casas e para empresas, e um dos nossos desafios é promover o melhor uso dos recursos. E quando a gente observa que isso está sendo feito dentro do nosso ecossistema, a gente convida para sentar na cadeira com a gente, contar essa história para inspirar os profissionais de FM, de real estate, de operações no mercado, e assim a gente conseguir que as melhores práticas sejam reverberadas e a gente tenha acesso a essa informação. Por isso, a gente convidou e ele aceitou, então muito obrigada desde já, Bernardo Cunha, do WTC Business Tower, um complexo que dispensa suas apresentações, mas eu vou falar um pouquinho para vocês que eu fiquei assim surpreendida com o volume de metro quadrado de pessoas que circulam por ali. Ele é diretor comercial da Torre Corporativa do WTC São Paulo, formado pela FGV e com experiência em expansão de negócios, que foi construída em empresas como o Burger King Brasil, a BRD e a Rede Pague Menos. Então, a gente falando isso só para dizer que o cara entende de expansão, de ocupação, de fazer a coisa acontecer, e ele gentilmente trouxe a disponibilidade da gente poder compartilhar o que ele está fazendo de legal lá também, mas de falar também dos desafios, das pedrinhas que estão lá no sapato, no momento que o mercado de escritórios, o mercado imobiliário também atravessa um desafio que todos nós sabemos, gerado aí pela crise sanitária que a gente viveu de 2020 para cá. E o WTC Business Tower é uma torre corporativa que está ali na região do Brooklyn. E, gente, são mais de 200 mil metros quadrados. Eu fiquei assustada com esse número, porque eu sei que é grande, mas 200 mil é muita coisa, e isso é de área construída. E na estrutura são grandiosas 5 unidades, mais um torno de 7 mil pessoas que trabalham lá, não é que circulam, é que trabalham por lá. E 15 mil pessoas passam por ali por dia. Então, eu fiz esse, como se diz, melhor do que eu para fazer esse pitch e contar um pouquinho do que é esse complexo de 200 mil metros quadrados. Eu queria, Bernardo, que você assumisse a voz no microfone, contasse um pouco melhor quem é você e também contasse para a gente sobre o WTC. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por me receber, Paola, é um prazer estar aqui. Bom, seguindo um pouquinho do que você tem falado aí do WTC, o WTC assim, é um projeto pioneiro em São Paulo, né? A gente é um projeto que foi inaugurado em 95, o primeiro aí de São Paulo pensando num modelo multiuso, né? Então era uma situação que não existia em São Paulo na época, e a região da Berrini, que a gente brinca lá internamente, né, era tudo mato, literalmente, era uma fazenda ali, não existia a Avenida da Berrini, e naquela época os empreendedores, né, tiveram a ideia do complexo, e de lá para cá o WTC só cresceu, né, ele se transformou numa referência não só para a região, mas para todo o mercado também, principalmente pelas nossas unidades de negócio, né. Hoje a gente conta com o D&D, o Shopping D&D, que é uma referência no mercado de mobílias, né, de decoração e design. Então, todas as grandes lojas de alto padrão, né, de residencial, estão hoje no D&D, querem estar no D&D. É um shopping que hoje praticamente não tem vacância, né, muito pouca coisa, e lista de espera de lojistas querendo entrar. A gente tem o centro de eventos também, que é um dos maiores da América Latina, né, com uma infinidade de salas, de espaços para locação, para eventos, né. A gente tem ali famosos eventos que acontecem lá, que são muito importantes para a gente, né. O Brazilian Series of Poker é feito lá, né, a etapa do Brasil. Então a gente recebe jogadores do Brasil inteiro, times do Acre, de Rondônia, Roraima, Amazonas, Minas, Rio de Janeiro, todos vêm para o WTC, circulam por ali, né, durante aí uma semana mais ou menos. Obviamente, o primeiro dia vem muito mais gente, o pessoal vai perdendo, vai saindo. A gente tem a gravação do Masked Singer da Globo, também é lá, então muda completamente, né, todos os cenários lá.
E a gente tem espaço para receber eventos de 10, 20, 50, 2.000, 3.000 pessoas, né? Já tivemos jogos de tênis, exposição de carro, enfim, praticamente qualquer evento que você pensar, a gente consegue atender no centro de eventos. Aí, além disso, a gente tem a torre de escritórios, né? Uma torre de 25 andares, né? A gente tem hoje 20 andares à disposição para locação, né? Nosso principal locatário hoje é o Walt Disney Company, né? Hoje ocupa um total de 4 lajes. Fizeram uma reforma recente, o escritório ficou maravilhoso, assim, não tem nem o que se falar. Realmente é um sonho trabalhar lá. Né? E além disso, a gente tem o Sheraton Hotel também, que é um hotel 5 estrelas, né? De altíssimo padrão, que tem no seu topo também um heliponto, que é o único realmente homologado na Berrini, então a gente consegue receber voos até às 11 horas da noite para fazer um pouso noturno, né, que os nossos concorrentes não têm. Então, em eventos como Fórmula 1, né, a gente tem um fluxo enorme de voos ali no nosso complexo. Muitas equipes, a equipe Ferrari ficou, né, o pessoal da equipe mesmo ficou no Sheraton no ano passado. Então, esse é um complexo que ele tem uma localização muito estratégica, né, uma localização que a gente tem beneficiada por 2 entradas, uma pela Nações Unidas e outra pela Berrini. Então, na hora do trânsito ali, você tem alternativas para sair e para chegar também, né? E além disso, você estando na torre, ou estando no shopping, estando no centro de eventos, estando no hotel, você tem uma facilidade muito grande. Você tem um complexo de restaurantes lá dentro do D&D, então tem desde um ticket mais baixo para um ticket mais alto. Então nosso objetivo é se transformar realmente num hub de negócios na região da Berrini, né? E o nome é WTC, World Trade Center, não tem nem o que dizer, né? Eu acho que já é conhecido no mundo inteiro. Bom, a gente viu o que é o complexo e o seu gigantismo em termos de complexidade, inclusive de gestão. E aí eu trouxe para o Bernardo uma pergunta desafiadora, que é: depois de tudo que se passou durante esses 2 últimos anos, a gente sai de um período de alta ocupação, entra numa pandemia, estabiliza-se no sentido de solicitações de desconto, renegociações. 2021 a gente traz o mercado de escritórios marcado por altas devoluções. E 2022 o mercado já se volta para uma média história de 20 anos mais normal. Mas se um proprietário foi impactado, diante disso e desse movimento de muita transformação, quais são os desafios de uma torre corporativa, de um proprietário de imóvel corporativo? A gente, assim, nesse momento da pandemia, principalmente no começo, né, a gestão teve que segurar muitos ânimos, né? Eu acho que no primeiro momento não se sabia o que iria acontecer, não sabia quanto tempo ia demorar, a maioria achava que ia demorar meses, né? Ninguém imaginou que ia demorar mais de 1 ano, né? Então, mas a gente fez a retenção, tudo que era possível para reter as pessoas, tá? Então, a vantagem do WTC para os proprietários é que o Shopping D&D, por ser um shopping voltado para a classe A, mercado de luxo, e com a restrição de viagem, né, as pessoas não podendo sair de casa, e aí é um público que viaja muito, né, nosso share of wallet deles ali já estava dividido com muitas viagens, muita coisa, o pessoal acabou ficando em casa e acabaram, tipo, olha, meu sofá está meio antigo, eu preciso reformar um pouco a minha casa, eu preciso trocar minha televisão. Então, o shopping deles conseguiu segurar bastante o complexo na pandemia. Então, é um shopping que não teve, diferente de todos os outros, ou a maioria dos outros shoppings, não sofreu na pandemia. Inclusive, foi um dos momentos melhores do shopping em faturamento, em venda dos lojistas, porque a nossa venda acontece muito direto para arquitetos, para decoradores. Então, o público final frequenta o shopping, faz as compras, mas não é o nosso carro-chefe, né? Então, na gestão do Ângelo Derenzi, que é o nosso diretor do shopping também, exemplar ali na manutenção, na gestão de toda essa questão de entrega, né, os drive-thrus da vida e tudo mais, a gente conseguiu se manter.
A Torre, a gente também, obviamente, teve algumas empresas que saíram, isso era natural, era de se esperar, mas a gente conseguiu manter os principais, né? Então, Disney, que está com a gente há muito tempo, eles inclusive fizeram, ao longo da pandemia, um investimento muito significativo na reforma de todos os andares, pegaram mais áreas, então acho que o pessoal conseguiu enxergar na crise uma oportunidade, né? Então, quem realmente entrou em pânico num primeiro momento, entregou tudo, foi embora. Hoje a gente ainda recebe alguns feedbacks de pessoas saindo, nossa, não devia ter saído, me arrependo um pouco, o lugar que eu fui é mais barato, mas inunda, não tem as mesmas facilidades que a gente tem no WTC, não tem o atendimento que a gente tinha com vocês. Então são alguns desafios. Daqui para frente, acho que 2022 a gente viu realmente uma retomada em V, né? Era esperado já com a retirada da obrigatoriedade das máscaras, então os eventos voltaram, então voltou a circular todo aquele público que tinha normalmente no WTC, né? A região da Berrine, né? Você via durante a pandemia, né? Que é uma região segunda a sexta extremamente movimentada, um monte de restaurante, almoço, né? Aquele fluxo todo foi voltando aos poucos, né? Então a gente conseguiu retomar aí em 2022 um fluxo normal do complexo, né? A Torre, a gente também conseguiu flexibilizando algumas coisas, acho que essa é a grande palavra do momento, né? Eu acho que a flexibilização, tanto em negociação, quanto em prazo, quanto em condições de entrega do conjunto e tudo mais, a gente conseguiu trazer de novo a ocupação, que era o nosso principal desafio. Então a gente, de lá para cá, a gente aumentou em 10 pontos percentuais já a nossa ocupação da torre, né? O hotel hoje está com uma ocupação normal, padrão do mercado, então a gente trabalha aí normalmente acima de 70% de ocupação. Centro de eventos não tem muita data, graças a Deus a gente está muito bem, então sempre está tendo evento, movimentação de pessoas, então nosso desafio foi assim, quebrar um pouco o paradigma do que tinha no passado, do WTC, o que era, a mentalidade inclusive da gestão, para trazer essa flexibilidade aos nossos locatários. Maravilha, a resposta agora saiu dos desafios e de oportunidades. Achei muito interessante você trazer que durante a pandemia, um cliente, além de aumentar a sua ocupação, aproveitou para reformar tudo. Então, eu gosto de falar e falo isso sempre, que flores são vendidas em situações de riso e de choro. Então, um desafio ele tem contigo oportunidade. E tem um Talks da John que conta um case do WTC junto da Trio Arquitetura. E a Letícia Calado trouxe para a gente as grandes alterações feitas no conjunto, e isso não por um inquilino, pelo proprietário. Então, vocês ousaram também fazer coisas diferentes para do desafio se ter o lado oportunidade. E aí eu queria aproveitar, e não quero contar o case, do outro lado, trazer a sua versão disso, porque é um apetite de risco você ousar fazer algo diferente no momento onde geralmente se fica com o sinal de alerta aceso e muito mais reativo do que proativo numa situação. A situação ali, a gente, quando eu assumi em maio a diretoria comercial do WTC, da Torre, a gente estava com uma situação de uma vacância alta, média para alta, persistente. Então, a gente conseguiu flexibilizar muita negociação, então a gente concedendo um pouco de carência, que não era uma prática comum no WTC. A reforma da Disney também deu a força para a gente que, né, assim, querendo ou não, o Disney fez um projeto especificamente para eles, já trouxeram para a gente também essa mentalidade de um novo ambiente de trabalho, né? Então, já pensando nas medidas restritivas da época da pandemia, então com maior distanciamento entre mesas, ninguém tinha mesa fixa, então isso também flexibiliza um pouco o layout que você pode colocar. Então, com vistas no que aconteceu na Disney e o sucesso que deu, né, em julho
Eles fizeram, inclusive, um evento, a gente fez uma ativação no lobby, colocamos um Mickey lá de 4 metros de altura na recepção para recepcionar os funcionários de volta para o presencial. E a gente foi acompanhando esse fluxo, né? A gente via que primeiro dia, a primeira inauguração do escritório, 70% de ocupação, né? Segundo dia já baixou um pouquinho, aí na semana seguinte já entrou naquele fluxo normal, as pessoas ainda estavam muito em casa. Então a gente, olhando aquele escritório maravilhoso da Disney, conversando inclusive com outros inquilinos, com os outros locatários e tudo mais, o que se conversava muito é assim, como a gente cria um ambiente para trazer o funcionário de volta, que ele se sinta seguro, que ele se sinta acolhido e que venha para cá por um propósito, né? Então, nessa visão, a gente identificou dentro dos conjuntos que a gente tinha de vacância qual seria o melhor alvo para fazer um investimento estratégico, com parceiros estratégicos, né, para que a gente possa oferecer um diferencial que nunca aconteceu no WTC. Então a gente escolheu ali um conjunto, aí entramos em contato com a Trio, né, acho que também é uma parceria super bem sucedida, e junto com a John a gente conseguiu fazer um projeto que a gente pensou muito, né, o que a gente sempre falava era um projeto 80-20, né, assim, um projeto que atenda 80% do que as empresas hoje estão buscando. Então era um conjunto que tinha mais de 90 posições, mal direcionadas, mal posicionadas, né? E muita demanda do que a gente pegou também dos corretores, dos outros interessados na época que procuraram a gente. Todo mundo pedia uma área de descompressão, pedia uma mesa um pouco maior, precisava ter mais vista, né, mais acesso à luz solar. Então, visando tudo isso, a gente fez um projeto estratégico, um projeto piloto, para ver qual seria a receptividade desse investimento do WTC. Então, acho que a obra correu super bem. A gente, desde o início da discussão do projeto, obviamente obra é obra, a gente sabe, sempre acontecem alguns imprevistos e normal, isso acontece, mas o projeto foi super bem desenvolvido, a gente fez a obra muito rápida, né, com a John, né, coisa de um final de semana, o pessoal montou tudo muito rápido, né, depois ainda teve o controle de qualidade seguinte, a gente fez pequenos ajustes, alguns diferenciais que a gente colocou, que hoje, quando a gente leva interessados ali, inclusive inquilinos atuais eu levo lá, para mostrar, olha, você tem um espaço parecido com esse daqui, mas hoje você tem 30 pessoas e cabem 50, 60 dessa forma, né? Você tem uma flexibilidade muito maior. Então a gente já tem conseguido, inclusive, mudar a cabeça de algumas pessoas preciso de entregar meu espaço. Falou, não, talvez uma reforma, uma troca de imobiliário já vai mudar muito a vivência do seu funcionário, né? Então isso a gente está super feliz aí com o projeto. Ele trouxe um outro lado que a gente não tinha parado para observar, que é inclusive revelar possibilidades de ajustar o atual espaço para quem já está dentro do local. E quando você traz essa disposição, um projeto piloto para fazer diferente, você é um dos primeiros proprietários a ousar a desembolsar, e proprietário, que tem alguns fundos fazendo esse movimento, mas proprietários não são tantos. E ouvi que já está alugada, viu, gente? Essa é a ideia. Se você está procurando um espaço físico, sabe aquela hora dos 0800, é agora. Conversem com o Bernardo Cunha, porque ele tem um espaço pronto, já tem cabeamento passado, tá tudo, é assinar o contrato e começar a usar quase que no dia seguinte. Isso foi o nosso principal drive do projeto, a maior demanda que a gente recebia eu preciso para daqui a um mês, eu preciso do negócio pronto, eu preciso de um móvel mobiliado. Então, 80% das ligações que eu recebia era: o que você tem pronto? O que você tem pronto? O que você tem pronto? Eu falei, bom, vamos fazer alguma coisa que já esteja pronta, né? Então, para fazer para um escritório menor não fazia muito sentido para a gente. Então, a gente escolheu esse e está lá. Hoje, assim, ele tá lindo, né, tá pronto para alguém que quiser entrar. É só botar a internet, trazer o computador e mandar bala.
E indo nessa linha, o formato plug and play, pronto literalmente para ocupar. Eu não sei se todos vocês sabem, mas geralmente quando você parte para uma mobilização que envolve reforma, são pelo menos 60 dias. As construtoras, escritórios de arquitetura vão pedir ali entre 60, 90 dias entre execução do projeto, execução não, a criação do projeto, a aprovação do projeto. Depois tem toda uma parte documental que precisa ser validada entre proprietário, entre a torre corporativa, para daí iniciarem as obras. Se a gente está falando de às vezes a gente faz uma reforma em casa, você faz qualquer horário, né? Se o vizinho não incomodar. Mas uma torre corporativa, geralmente o horário de obra é noturno. Então, você não tem o dia inteiro, ou 24 horas por dia para fazer. Existem esses desafios e depois tem toda uma validação para a operação. Falei tudinho? Tudo certo. Eu estou aprendendo, pessoal. E dentro disso, quando uma empresa fala, eu quero mudar e ocupar em 30 dias... 30 dias talvez seja o tempo dela assinar um contrato, ali uma semana, negociação. Depois ela também tem que providenciar laudos para o espaço. Então, o espaço não tem margem em 30 dias para fazer uma reforma. Talvez uma pintura na parede. Então, esse movimento traz, quando eu converso com brokers, eles são unânimes em dizer, em pelo menos 70% das empresas buscam algo pronto para ocupar. Então, que vai em direção ao que o Bernardo está trazendo das ligações que ele recebia. Um outro aspecto é que as empresas também estão impactadas por esses últimos 2 anos. Então, quando falo eu quero pronto para ocupar, não é só pela conveniência de não ter que gerir uma obra, que, como ele disse, obra é obra, tem seus desafios, e não é só pela gestão da obra e pelo tempo da obra. Tem também, quando eu vou mudar de endereço e não está pronto, eu tenho que colocar bufunfa, din-din, uma riqueza, um capex para benfeitoria ou para adequar aquele espaço. Então, quando uma empresa encontra algo pronto, ela não tem o investimento de mobilização de adequar o espaço à necessidade dela. E isso é um saving gigantesco para a operação, porque ela muda em formato de OPEX. E, obviamente, se ela não fez mudança, obra para entrar, ela não tem que fazer mudança e obra para sair. Então, ela tem uma redução de custo na entrada e na possível saída dela. E isso é, além de tempo, é recurso financeiro, mas tem um outro lado também, que é meio ambiente. Eu fui atrás dos números para trazer para... Eu ia conversar com o Bernardo Cunha, né, gente? Ele tem número na ponta da língua, que é o escritório francês Moduloop. Ele é um escritório de engenharia, design, engenharia e arquitetura, e eles só projetam escritórios que estejam ligados à economia circular. Então, eles pensam... Hoje, eles têm aumentado a gama de produção para os proprietários, porque eles pensam numa forma que a empresa, quando entra, ela já não tem todas essas vantagens do não investimento para ocupação, mas, principalmente, eu não sei se vocês sabem, quando uma empresa vai embora e desmobiliza tudo, 95%, isso olhando num contexto geral, é resíduo, vira lixo. Então, se ela gastou R$1 milhão numa reforma, as saídas são em torno de 700 mil para ela destruir. E eles têm uma frase que é: os escritórios carregam no seu DNA a destruição futura, que eles estão investindo para depois jogar fora. E quando a torre do WTC decide fazer esse investimento, ele também está poupando, que está carpete, drywall, vidro, forro, iluminação, todo um aparato que às vezes a gente chega e muda para ocupar, seja poupado. Então tem um círculo positivo e valoroso dentro dessa ocupação. Então, quando a empresa que for ocupar, ela também pode estar alinhada com eu vou falar nova, porque agora que está o politicamente correto, o ESG, tem todo um outro estudo de carbono, de sustentabilidade, de reaproveitamento de materiais, porque o WTC também tomou o cuidado de não jogar tudo fora. Teve bastante reaproveitamento, obviamente inteligente, para se ter. E agora eu posso falar, ontem eu não podia falar, mas agora eu posso falar, visitem, gente, liguem lá para visitar, nem que de curiosidade. E aí, quando vocês chegarem no Solário, que virou uma área colaborativa, uma área de alimentação, e vocês vão concordar comigo e vão ver que não ficou mediano, ficou alto nível, ficou muito legal. E eu não sei se esse é um dos lugares que geram a experiência das pessoas. E deu gosto participar desse projeto. E para eu fechar minha fala e voltar a palavra para o Bernardo, tem um ponto que é da flexibilidade.
que também não é só a flexibilidade da pessoa aumentar ou diminuir o que está lá dentro, que é a flexibilidade que ele oferece. Geralmente, uma empresa, quando chega num espaço mobiliado, ela tem o layout pronto, porque os móveis são dali. Ou uma empresa anterior negociou para não fazer essa desmobilização pela oportunidade que se tem gente procurando. O que o WTC oferece é um pouquinho diferente. Tem um layout pronto, mas a empresa que vai ocupar, ela está contando com o relayout desse espaço e a adequação. Então, ela vai ter algo pensado para ela. Ela não está usando algo que foi para outra pessoa. É uma camisa de alfaiataria, vamos falar assim. Foi desenhado para aquela empresa. Então, isso é um aspecto, e esse cliente, obviamente, vai contar com toda a gestão do ativo, ele não vai ser dono do mobiliário, ele não vai ser dono do espaço, mas ele tem o conceito de ter toda essa gama de serviços e facilidades inclusas dentro do pacote de um espaço, de um espaço pronto para ser ocupado e gerar produtividade. Esqueci de alguma coisa? Não? Então, vamos para a próxima pergunta. E, obviamente, você tem ali, oferece não só pronto para ocupar, porque isso também é importante dizer, porque não é todo mundo que está interessado em só pronto para ocupar. Tem empresas que querem customizar. Eu queria ir para essa parte. Olha, o merchan comercial, agora ele dá o 0800, o número do celular, brincadeira. Mas que outros produtos você oferece ali dentro? Porque eu sei também que você tem lajes quase que em core shell, né? A gente tem, inclusive, é um feedback que a gente recebe muito, né? Pessoas imaginavam sempre que o WTC era só uma laje inteira, né? Então, hoje a gente tem à disposição conjuntos de 80 metros, de 90, de 100, 200, 300, até uma laje inteira, né? Então, o WTC, hoje a gente tem algumas lajes disponíveis, né? Algumas já estão totalmente demolidas, então estão no shell, que facilita um pouco de visualizar o que está realmente disponível de área, né? Então, a gente sabe que reforma, você tem algumas intervenções ali que são necessárias, ar-condicionado e tudo mais, sprinkler, detecção, são alguns pontos mais sensíveis, né? Então, a gente preza muito pela segurança, pela aprovação dos projetos e tudo mais. Então, a gente é bem criterioso nessa parte, né? Mas o que a gente tem buscado hoje é oferecer o máximo de facilidade para um cliente fechar um negócio com a gente, né? Então, quando a gente recebe alguém interessado em 400 metros, por exemplo, eu tenho espaço disponível para ele, eu já encaminho para ele já um pacote de parceiros, um pacote de soluções para que ele tenha mais fácil na ponta do dedo ali uma resposta. Então, quanto tempo vai demorar de obra, que é o que mais me perguntam. Vocês fazem para mim? Não, assim, normalmente não, né? Assim, a gente não, até porque eu não tenho braço para isso, por isso a gente conta com os parceiros, né? Então, a nossa ideia aqui principal é dar o máximo de facilidade e flexibilidade, né? Então, a gente tem casos aqui no WTC de clientes que começaram com 100 metros, subiram para 200, subiram para 300, hoje estão numa laje completa, né? Isso é uma outra facilidade do WTC. Como ele é todo de um condomínio de proprietário só, é mais fácil para a gente remanejar alguns ocupantes para atender melhor a demanda dele conforme ele vai crescendo. Então, a gente cresce junto com eles, né? Então, hoje, o nosso diferencial, hoje, além todo o complexo, a localização, é essa flexibilidade. Eu tenho disponibilidade de área ainda, né? Espero que ano que vem a gente não tenha mais essa conversa. Já ele fala para vocês, WTC tem fila de espera, querido. Agora a energia faz assim, cai tudo, daí deu tudo certo, que o anjinho passa e fale amém, não é assim que a gente fala? E partindo para o nosso encerramento, Bernardo, posso ter esquecido de perguntar alguma coisa e quem está aqui ou quem está assistindo não pode sair sem saber. Então, por favor, o que eu não te perguntei que eu deveria ter perguntado. Você me mandou essa pergunta, eu também fiquei pensando assim, não tenho muito uma resposta pronta. Mas eu acho que o que a gente tem que se questionar muito é o que mais que eu posso fazer. Eu acho que qual que é o grande diferencial, né? O que a gente tem de diferente dos outros, né? Então,
que eu comento muito com a minha equipe é, primeiro, eu não vou desistir de uma briga, eu não vou perder um negócio sem brigar por ele. Segundo é a qualidade no atendimento, né? Como é que a gente pode atender melhor esse cliente? O melhor feedback que a gente tem é o nosso atendimento. Realmente a gente busca, a gente preza pela qualidade de vida de quem trabalha lá. Então nós somos extremamente próximos de quem tá conosco, né? Os nossos parceiros, nossos locatários. Então qualquer coisinha quase precisem, é tipo, eu preciso de uma ajuda aqui para fazer um ponto de água, a gente corre atrás, nossa equipe de manutenção super solícita, a gente atende o telefone, seja a hora que for. A gente tem hoje também a parceria mais próxima com o hotel, então alguns ocupantes nossos estão usando uma diária de hotel lá do Sheraton como incentivo para os funcionários, né? Então, o aniversariante do mês, alguma coisa assim, ou alguém se destacou, ganha de presente aí uma diária no final de semana no Sheraton. Assim, o que mais que a gente pode fazer, né? Eu acho que o complexo ele é maravilhoso, ele é grandioso, ele tem todo esse complexo de serviços, de oportunidades de negócio, e como é que a gente integra melhor isso, né? Então, hoje a gente tem muita demanda de próprios locatários para eventos, então a gente faz esse meio de campo. A parte de serviços também do shopping, então reserva de restaurante a gente dá um jeito de atender, né? Então, assim, o que a gente gostaria muito era atender a todas as solicitações de todo mundo, né? Obviamente isso não é sempre possível, mas no que for possível a gente atende, né? Então venham para o WTC, venham conhecer, a gente tem muitas novidades, estamos fazendo uma série de reformas, né? Reformas estruturais necessárias, afinal é um prédio de 28 anos, então tem algumas coisas que precisam ser feitas, mas assim, venham conhecer o espaço de eventos, a gente tem um espaço gamer também, que é uma novidade lá, um espaço com uma série de videogames ali, um espaço que é para eventos, você pode alugar para fazer um treinamento e tudo mais. A gente está fazendo um outro espaço de eventos dentro da própria torre, para atender também uma outra demanda que a gente tem muito grande. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, venham conhecer, né? Venham conhecer o D&D, tem muita coisa legal acontecendo, né? Então, acho que é isso. Assim, obrigado. Imagina. Até trazendo, a gente ouviu muito falar de flexibilidade e de flexibilização. E você traz uma que é praticamente a hotelaria para dentro do atendimento, que é a parte de facilities de vocês para os seus clientes, mas gerando experiência, gerando encantamento. E essas são palavras que a gente tem ouvido muito repetir, principalmente depois da retomada. Como é que eu facilito? Como é que eu gero flexibilidade? E como é que eu gero experiência? Então, depois que vocês conhecerem, vocês me falam, gente, que se não é para estar apaixonada com esse case. E eu quero aproveitar, então, agradecer mais uma vez você por estar aqui em nome do Grupo John Richard, agradecer a todos vocês que estão consumindo esse conteúdo, estão aqui com a gente no presencial, e não posso deixar de agradar meu marketing, gente, que viabiliza essas coisas, e o marketing do WTC que libera Bernardo, libera logo, libera contar as histórias e tornar públicas os desafios, que sigam as redes sociais, visitem as redes sociais do WTC, do Complexo, da Business Tower, visitem o site da John Richard, consumam o conteúdo da John Richard e sigam nas redes sociais. Recadinho dado. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês.